Graciane, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém, Jesus. Quem não trouxe, diz: eu vou colar do telão, mas eu vou ler. Cola do telão e lê, por favor, mas não deixa de participar desse momento. Gênesis capítulo de número 15. Gênesis capítulo de número 15. Glória a Deus. Muito feliz para a gente estar retomando. Eu sei que Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida ainda, irmãos. Antes de Jesus voltar, tem muita gente para ser honrada por Deus ainda, em nome de Jesus. Guarda isso no teu coração. E se essa palavra entrou no teu coração pelo Espírito Santo, toma posse dela. Jesus ainda, antes de voltar, vai honrar muitas vidas ainda, em nome de Jesus, nessa terra. Muitas pessoas que duvidaram do agir de Deus vão ver o tamanho do Deus que nós servimos através das nossas vidas. Quem crê nisso diz amém, Jesus. Diz glória a Deus. Toma posse disso em nome de Jesus. Gênesis capítulo 15. Versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então o levou para fora. Escute isso, preste atenção no versículo 5. Então levou para fora. Abraão estava dentro da tenda e o Senhor levou para fora. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: tome uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rolinha e também um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e o partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. As aves desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibais de certo, saibais de certo que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela te tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E agora preste atenção nesse versículo: e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. E o versículo 18 nós encerramos. Naquele dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Você pode colocar a tua Bíblia aberta mesmo, colocar a mão no teu coração e pedir para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa rica oportunidade. Nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nosso coração se enche de alegria, porque nós temos a oportunidade de ouvir a tua voz.
E agora, Deus, como todo segmento, Deus, de culto, não é nós que viemos receber algo do Senhor. Recebemos pela Tua graça, recebemos, ó Deus, pela Tua bondade, recebemos pela Tua misericórdia, mas agora é o nosso momento de entregar o nosso culto. E é neste momento, ó Deus, que nós paramos para ouvir o Teu Espírito falar por nós. O Teu Espírito, ó Deus, se manifestar nesta casa e em lares que agora estão, ó Deus, pararam tudo e agora estão ouvindo a voz do Senhor a falar com cada um. Que o Senhor encha, Deus, esses lares, essas casas, esses corações com a Tua glória e com a Tua presença. Pai, por terra está todo o ruído, ó Deus, que Satanás tenta de alguma forma interferir, ó Pai, com que essa palavra chegue segundo a Tua direção e a Tua vontade em cada coração. Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego, ó Deus, essa igreja, todos que aqui estão, que vieram para um só intuito, ó Deus, adorar ao Senhor. Como eu disse, ó Pai, entregar um culto que venha subir aos céus e venha trazer, ó Deus, as respostas que nós precisamos. Desde já, ó Deus, usa a minha vida. Pai, humildemente eu peço, usa a minha vida para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Quantos creem que Deus vai falar contigo? Digam glória a Deus. Deixa eu perguntar, tem alguém que hoje nos visita pela primeira vez? Dá um sinalzinho com a sua mão. Se tem, deixa eu conhecer você. Seja muito bem-vindo, viu, querido? Muito obrigado pelo carinho, viu? Tem mais alguém? Aqui também, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Lá atrás também, Deus abençoe, gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês, sejam bem-vindos. Se você está na live aí pela primeira vez, vocês que estão aqui, vamos aplaudir a Jesus pela vida de cada visitante. Mas aplauda com alegria, aplauda com alegria. Glória a Deus. Obrigado, gente. Não vai embora correndo não, nós temos um presente para entregar para vocês, tá? Vocês que estão aqui. E se você ainda não veio, é um culto presencial, nós estamos convidando vocês a estarem participando, e porque tem sido bênção de Deus em nome de Jesus. Queridos, rapidamente eu quero que você me empreste um pouco da sua atenção. E eu quero compartilhar algo com vocês que talvez seja algo que você já ouviu muitas vezes falar sobre a história desse homem chamado Abraão. Me perdoe agora a falar já Abraão por ser acrescentado um pouquinho mais para frente o Abraão, porque até aqui era Abraão. Mas me perdoe a estar falando sobre Abraão e você vai entender que é o mesmo personagem e faz parte do mesmo contexto. Mas por muitas vezes talvez você já ouviu, ouviu ministrações, ouviu pregações sobre a história deste homem que na Bíblia é chamado de amigo de Deus. Dentre todas as pessoas que fizeram grande diferença na palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que Abraão foi considerado como amigo de Deus. E uma das outras formas de se expressar quando se refere a dizer Abraão, além de amigo de Deus, Abraão foi chamado de pai da fé. E é tão interessante a gente entender o porquê. O homem que tem a amizade, um relacionamento com Deus, também é chamado de pai da fé. E note-se, irmãos, e aqui eu já começo a aplicar o texto, porque o contexto dessa passagem, ela tem muitos pontos para ser aplicado, e eu quero desde já fazer isso sem ferir aquilo que o Espírito Santo tem para falar. Mas notamos que a nossa caminhada com Deus é uma caminhada pela fé. Nós não vemos, literalmente, entendam isso, pelo amor de Deus, com toda naturalidade, com toda maturidade, nós não vemos Deus. Nós acreditamos num Deus porque nós lemos através da palavra. Nós vemos tantas coisas que Deus fez, todas as criações, todas as coisas, e é impossível alguém não dizer que existe um Deus que é soberano sobre as coisas. Mas para eu acreditar nesse Deus, eu preciso usar um elemento, e esse elemento chama fé. Ao ponto das cartas aos Hebreus, quando tem um relatório, a galeria da fé, onde supostamente seja Paulo escrevendo essa carta aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 11 que ora, a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Então eu não preciso, olhe para cá, eu não preciso ver, eu preciso ter a certeza no meu coração de que aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade sobre a minha vida. E no versículo 6 do mesmo livro de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a... Então se tem uma coisa que agrada a Deus, se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é nós agirmos pela fé. É nós entendermos que o poder da palavra de Deus está muito mais além de nós, daquilo que nós tocamos, daquilo que nós palpamos. Isso é a caminhada de um homem através da fé. A minha vida e a sua vida, nós precisamos entender que nem sempre nós vamos conseguir palpar, nem sempre nós vamos conseguir enxergar aquilo que Deus tem para fazer. Mas o mais importante disso não é palpar, não é ver, é crer. Essa é a nossa caminhada.
Gênesis capítulo 12, você já sabe, mas eu vou só relembrar algumas coisas para a gente chegar ao contexto da palavra. Gênesis capítulo 12, Abraão está na sua casa, com a sua família, na tranquilidade, no conforto do seu lar. Abraão, ele tem, por mais que aquele lugar fosse o lugar onde a idolatria estava prevalecendo, Abraão tinha uma casa, Abraão tinha família. A Bíblia vai dizer que ele estava na cidade de Ur dos Caldeus, e de repente vem uma palavra de Deus, uma voz de Deus, dizendo para Abraão: Abraão, larga tudo, larga a sua parentela, larga tudo que você tem, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não tinha um mapa na sua mão, Abraão não tinha um lugar certo para ele ir, Abraão tinha uma palavra de Deus. Olhe para cá e guarda isso. Abraão tinha uma palavra dada por Deus, dizendo: Abraão, vai para o lugar aonde eu te mandei. Aonde? Vai andando, vai caminhando. Agora, o que faz Abraão, um homem, deixar o conforto da sua casa, deixar o seu comodismo do seu lar, deixar as coisas que já são literalmente favoráveis e andar através de uma palavra de um Deus que o arranca do meio de um lugar aonde a idolatria prevalecia, aonde os costumes eram diferentes? O que leva a um Deus, a um homem, a acreditar numa palavra e sair peregrinando por um deserto sem ter destino? O que leva a isso? O que leva eu e você a tomarmos atitudes na nossa vida? O que leva eu e você muitas vezes a acreditarmos que Deus pode mudar uma situação? O que leva eu e você a isso é a fé. E olha, irmãos, existe algo no meu coração que você precisa guardar isso. O Deus que te chama é o Deus que garante todas as coisas que você precisa para continuar a sua caminhada. Eu vou dizer de novo porque você não entendeu. Quando Deus te mandar você sair, independente para o caminho que você ande, independente para os lugares que você passe, independente pela situação que você esteja atravessando, entenda que essa palavra é profética e eu sei que ela tem destino a corações nessa noite. O Deus que te chamou é o Deus que garante a promessa sobre a tua vida. Se Deus te chamou, Ele te sustenta. Pastor, e se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Deus garante a vitória independente do lugar. Aleluia. Pode aplaudir. Abraão sai. Agora, irmãos, Abraão era um homem conhecido, a sua família era uma família conhecida naquele lugar. Abraão, regionalmente, territorialmente, ele estava cercado de boas informações, porque as pessoas conheciam. Aí antes de Abraão talvez falar alguma coisa, dizer alguma coisa, a história vai dizer que Deus fala para ele: Abraão, eu vou te engrandecer e o seu nome será conhecido. Agora, irmãos, se você analisar a Bíblia, você vai ver que todas as chamadas, ou 99% das grandes chamadas dos personagens bíblicos, você vai ver, por exemplo, Samuel tinha 3, 4, 5 anos de idade, talvez, quando Deus, ele ouve a voz de Deus dizendo: Samuel, Samuel. A gente vai ver a história de Jeremias, Ezequias, jovens para adolescente, Davi, 16 para 17 anos, na sua primeira unção. A gente vai ver João Batista, já com a sua idade um pouco mais avançada, 30 anos de idade, Jesus iniciando. A gente vê que esses homens começaram seu chamado, a sua chamada, escute, preste atenção. A sua chamada começaram numa idade que eles tinham condições de caminhar. Quando Deus nos chama, irmãos, e falo isso de uma forma geral, quando Deus pede para a gente fazer algo, nós temos a vitalidade, nós temos a disposição. E agora Deus chama um homem de 75 anos, olha para cá. Abraão não era mais um jovem, um adolescente. Abraão tinha 75 anos de idade. Sua mulher, Sara, tinha 65 anos de idade. Aí Deus fala para Abraão: Abraão, sai andando de uma terra e vai para um lugar aonde eu vou te mandar. Para onde? Começa a caminhar no deserto. Olhe para cá e preste atenção. Você andar no lugar que é favorável é uma coisa, mas você andar no deserto é totalmente diferente. Para um jovem talvez andar na areia já cansa. Imagine para um homem de 75 anos de idade andando em pleno deserto, sol estralando. Imagine como a sua pele ficou, o cansaço pelos anos de trabalho como ficou. E Deus estava dizendo: Abraão, vai. Gênesis 15, nós chegamos na leitura.
E de Gênesis 12, quando Abraão recebe a chamada, sai da sua terra, sai da sua parentela, até Gênesis 15, por mais curto que seja o período que nós lemos aqui, passaram-se 10 anos. E Abraão está peregrinando, andando. Irmãos, olha para cá, como ser humano, vamos ser reais. Deus tem promessas, Deus tem palavra na nossa vida, mas não parece que Deus tem um senso de humor que é muito interessante? Porque ao invés de muitas coisas facilitarem, parece que as coisas, Ele permite que algumas coisas piorem para depois acontecer aquilo que nós precisamos que aconteça. Se era difícil para Abraão ter uma promessa que ele seria pai de uma grande nação, com 75 anos de idade, a sua mulher estéril, com 65 anos, acrescenta mais 10 anos isso. O que aconteceu? Ficou muito mais. Sabe por que Deus faz isso? Porque se ainda existia a possibilidade do homem entender que era ele o merecedor pela sua própria vontade ou pela sua própria força, Deus vai começando a eliminar todas essas coisas. Por quê, pastor? Porque entenda uma coisa: quando Deus te garante algo, Deus é fiel para sustentar. E sabe que isso é interessante nós entendermos? Tudo é para a glória de Deus na nossa vida. Gênesis 15, imagine Abraão cansado. Imagina a cabeça de Abraão como estava. Talvez dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? Eu saí pela fé. Eu saí peregrinando pela fé. E Abraão, o tempo vai passando, e como um ser humano que Abraão é, como eu e você, tem momentos que nós precisamos, ou nós nos pegamos pensando que aquilo que Deus prometeu parece que é algo da nossa cabeça. Como qualquer ser humano, irmãos, se você nunca passou isso, ou nunca pensou que algo que Deus prometeu, pelo tempo de não acontecer, você achou que era algo da cabeça, ou que não ia acontecer, você precisa ser estudado. Louvado seja Deus por isso. Porque por inúmeras vezes na minha caminhada, na minha trajetória, eu achei que Deus esqueceu daquilo que Ele tinha prometido para mim. Agora escute uma coisa, irmãos, 10 anos se passaram, Deus estava usando o tempo para tratar com Abraão. Se tem algo que nós precisamos entender na caminhada de fé, é entender o tempo. Guarde isso no teu coração, que isso é uma chave para que você possa parar de muitas vezes murmurar e questionar aquilo que Deus falou na tua vida. Você pode administrar o tempo, mas você não pode dominar o tempo. Vou dizer de novo: você pode administrar o tempo, mas você não pode dominar o tempo. Meia hora que passou, 1 hora que passou, já foi. Você não volta mais para lá. Já acabou. O que nós precisamos entender é que isso, se nós não soubermos entender a vontade de Deus nesse processo, nós vamos ficar loucos. Nós vamos duvidar, nós vamos murmurar, nós vamos questionar. E Deus, escute, preste atenção, Deus estava tratando em Abraão. Aí Gênesis 15, capítulo 1, Deus disse: Abraão. E a Bíblia vai dizer que agora, até aqui, Deus falava com Abraão, Abraão ouvia. Agora a Bíblia vai dizer que o Senhor vai trazer, vai se manifestar o Senhor vai se manifestar a Abraão através de visão. Veja que Deus, Ele sempre vai subindo o nível da nossa vida. Preste atenção. Tem pessoas que estão aqui e falam assim: ó, eu já vivi tudo nessa vida. Olha, eu conheço tudo, irmãos. Deixa eu falar uma coisa, você não conhece nada. Porque quando a gente mergulha no Evangelho, na palavra de Deus, nas revelações que Deus tem para a nossa vida, nós começamos a entender que nós temos muita coisa para aprender ainda na nossa caminhada. Abraão, eu serei o seu escudo. Abraão, irmãos, é lindo isso, e eu quero que você agarre isso no teu coração, em nome de Jesus. Irmãos, eu sinto muita graça de Deus nessa palavra, eu sinto a unção de Deus, é algo diferente. O Espírito Santo está falando com pessoas, eu sei disso. Deus se manifesta com Abraão, dizendo: Abraão, está cansado, 10 anos andando no deserto, mas Abraão, eu sou o teu escudo. Agora, por que Deus se manifesta com Abraão dizendo: eu sou o teu escudo? Se você voltar um capítulo antes, no capítulo 14, Abraão vai para uma batalha, para uma guerra, nós já vamos falar sobre isso. E Deus se manifesta a Abraão dizendo: eu sou o Jeová Sebaote, o Senhor dos exércitos, o Deus da batalha.
Capítulo 22 de Gênesis, quando Abraão está com o cutelo na mão para sacrificar o seu filho Isaque, a Bíblia vai dizer que o Senhor se manifesta dizendo: Abraão, Abraão, não faça mal ao menino, porque agora eu conheço o teu coração. A Bíblia diz que ali foi colocado o nome de Jeová Jiré, Deus da provisão, porque Deus agora se manifesta a Abraão dizendo: eu sou o seu escudo. Pega isso. Um dia Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro, e Moisés está atrás do monte, atrás do deserto, pastoreando, e Deus se manifesta através de uma sarça. Você sabe a história? E ali Deus dá uma ordem para Moisés. Qual era a ordem? Liberta o meu povo, eles estão escravos, e ouvi o clamor do meu povo. E ali naquele bate-papo com Jesus, com Deus, Moisés vai fazer uma pergunta, mas eu vou chegar até a Faraó, e ele vai perguntar: a nome de quem eu vim aqui? Aí a resposta de Deus é a mesma resposta que nós precisamos entender, que foi manifesto nesse parte aqui de Deus dizendo: eu sou seu escudo. E guarda isso no teu coração, irmãos. Quando Moisés pergunta: em nome de quem eu digo que eu vim para cá? Deus diz para Moisés: Moisés, diga que o grande eu. O que Deus estava dizendo para Moisés? Deus não tinha um nome específico, porque Deus é todas as coisas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Se você precisa de uma porta aberta, o Senhor é essa porta aberta que você precisa. Se você precisa de uma cura, o Senhor é a cura que você precisa. Se você precisa de algo na vida financeira, Ele é a resposta para tudo que você precisa. Pastor, eu não estou entendendo. Aquilo que você precisa é a forma que Deus se manifesta na tua vida. E eu não sei para quem é, mas Deus manda dizer: Deus está se manifestando nessa noite. E se você quer dar um glória a Deus, uau! Escuta, porque Deus estava dizendo para Abraão: eu sou o teu escudo. Gênesis 14, escuta, irmãos, isso é muito forte. Gênesis 14, 4 reinos se levanta contra 5 reinos. Desses 5 reinos, um desses reinos chamava Sodoma e Gomorra. E nesse reino tinha um rapaz que era parente de Abraão. E Abraão tinha que entrar numa guerra que ele não precisava entrar. Por quê? Porque lá atrás, olhe para cá, quando Deus disse para Abraão: Abraão, larga toda a tua parentela, e foi querer ajudar alguém. Chamou seu sobrinho Ló e disse: vamos comigo. Tem muita guerra que você está hoje. Tem muita guerra que você está hoje. Tem muito problema que você está enfrentando, porque você deixou de ouvir aquilo que Deus tinha mandado. Deus falou assim: tira a mão. Você foi lá e colocou. Deus disse: não é para você, deixa que eu trato. Você foi lá e colocou. E agora Abraão tinha que entrar numa guerra que ele não precisava entrar. Por quê? Porque um dia ele não ouviu Deus falar com ele. Ou melhor, ele ouviu, mas fingiu de demência, né? Não pode. Não vou levar, Ló é de casa, né? Escute, irmãos, tem pessoas que você deve fazer até o momento. Escute isso, irmãos. Isso aí é libertador na sua vida. É libertador isso. Não é Libertadores, né? Libertadores, o Palmeiras foi campeão. Entendeu, né, irmão? Mas é libertador isso. Existem coisas que você deve fazer para as pessoas até o ponto que Deus mandar você fazer. Porque se você for fazer mais, você vai entender a direção do Espírito Santo. Porque se você está em Cristo, você vai entender a direção. Se você fazer mais, você vai estar tomando o lugar de Deus. E aí a consequência daquela situação vai voltar para quem? Deus disse: larga tudo, me segue, abandona tudo, deixa a sua terra, deixa a tua parentela. Ele disse: vamos lá. Mas vamos lá, vamos pro texto. 4 reinos vence 5 reinos. E a Bíblia vai dizer, escute isso, a Bíblia vai dizer que dentro esses 5 reinos que perderam a batalha, tinha o reino de Sodoma e Gomorra. E Ló, como estava ali na cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai dizer que Ló também foi levado como escravo. Aí chega um SMS, não tinha WhatsApp ainda, mas chega um SMS para Abraão dizendo: Abraão, caiu a casa do seu sobrinho, tem que ir lá resgatar ele. Olha que lindo isso. Abraão pega 318 homens, trabalhadores de campo, não de batalha. Homens que cuidavam de gados, que plantavam os alimentos.
Ele diz: nós vamos para uma batalha. E a Bíblia vai dizer com que 318 homens que não eram de batalha, eles venceram 4 exércitos, 4 reinos que tinham vencido 5 reinos. Agora pensa comigo, irmãos, olha para cá. Porque Deus estava se manifestando dizendo: eu sou o teu escudo. Gênesis 15, você precisa entender qual é o cenário. Abraão está dentro da sua casa, dentro da sua tenda. A sua mulher já é de uma certa idade. Imagine um homem de 85 anos de idade, porque já tinha passado o tempo. Ou melhor, 75 anos de idade, 85 anos de idade, porque já tinha passado o tempo. Foi para uma batalha. Imagine o cansaço que Abraão estava dentro da tenda. E talvez ele está falando, como muitos de nós, ainda essa semana falamos algo para Deus dessa forma, mais ou menos assim: Deus, outra batalha igual essa, eu não vou aguentar. Eu não sei você, mas eu já orei muitas vezes para Deus. Após uma guerra, após uma batalha, após vencer um problema, após vencer uma dificuldade, após atravessar uma tempestade, eu já orei dizendo para Deus justamente essa frase. Talvez não igual Abraão disse, porque eu não estava lá, eu não sei. Mas eu já disse para Deus: Deus, outra igual essa eu não aguento. Talvez tem pessoas aqui, ou pessoas que estão nos ouvindo, que a oração que elas fizeram para Deus foi justamente essa. Passou a prova, passou a luta, mas irmãos, parecia um furacão que veio arregaçando tudo, derrubando tudo. E você olha para Deus hoje e diz: Deus, outra igual essa eu não aguento. Aí Deus olha para Abraão e diz: Abraão, eu sou o teu escudo. Escute, irmãos, escudo é arma de defesa, e o escudo se coloca na frente. Deus estava dizendo: Abraão, deixa eu falar uma coisa para você. Se vier outra tempestade, se vier outra guerra, se vier outra situação contrária, fica tranquilo, eu sou teu escudo, eu estou na tua frente, eu vou te defender. Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo de Deus manda dizer: aquieta o teu coração, que se o inimigo se levantar e você está em Deus, ele se levanta, o teu Deus, na tua frente, para derrotar toda a obra do inferno. Mas aqui Deus diz mais: eu sou o teu galardão e a sua grande recompensa. Por quê? Escute, quando Abraão venceu a batalha, resgatou todos os despojos que tinha, principalmente de Sodoma e Gomorra. Olha o rei de Sodoma e Gomorra, preste atenção, que eu sei que Deus vai falar, mas vai bater no rim. Eu sei que vai aquela batidinha no rim, bem gostosa assim, mas passa. Os caras venceram a batalha. 318 homens. A Bíblia vai dizer então que o rei de Sodoma e Gomorra chega diante de Abraão e diz assim: Abraão, que coisa é essa? Você é o bichão mesmo, hein? Você é o cara mesmo, hein? Olha, Abraão, como você venceu a batalha. Está aqui, ó, todas as riquezas de Sodoma e Gomorra, todas as despesas de Sodoma e Gomorra. Tem ouro, tem prata, tem despojos de guerra. Abraão, escolhe tudo o que você quiser e pode levar. Aí Abraão olha para o rei e diz: eu? Pegar isso? Se os meus homens quiserem pegar, é responsabilidade deles. Mas eu tenho uma promessa, que o meu Deus disse, que quem vai me enriquecer não é Sodoma e Gomorra. Quem vai me enriquecer é o Deus de Israel. Escute uma coisa, irmãos. Tem muitas pessoas, eu falo isso com muita propriedade. Tem muitas pessoas que elas trocam um propósito por uma proposta. Porque todas as vezes que você estiver focado no teu propósito, no meio do caminho, vai aparecer uma proposta. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso. Esse é um texto simples, básico. É só esse, não tem contexto. Eu te provo inúmeros, mas eu vou te provar com o que você bem conhece. Eu acabei falando bem no início, justamente quando Jesus foi levado ao deserto. Na minha Bíblia está dizendo que quando Jesus estava lá no final de 40 dias e 40 noites, Jesus estava sem comer. Quem aparece para ele? O capeta, o chifrudo, o Beelzebu. Aí pastor, não pode falar capeta. Se o pastor falava isso, aí pastor, não vai, bate na madeira. Olha para cá.
Quais foram as propostas que Satanás fez? Primeiro, vamos começar com o mais fácil, né? Está com fome. Transforma essa pedra aí. Você pode, Jesus, você pode. Transforma essa pedra em pão. Não. Vem cá. Vamos subir no alto do pináculo, vamos avistar toda a cidade. Se você se dobrar diante de mim, eu te darei todas as riquezas. Jesus disse não. Por quê? Porque se Jesus aceita pelo lado do homem, porque ele estava fraco da carne, do sentido, do emocional, 40 dias, 40 noites, imagine só sem comer. Jesus poderia ter aceito, e o que ia acontecer? O propósito tinha se rompido, por causa de uma proposta. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Quem vai te exaltar é Deus. Quem vai fazer o teu nome ser grande é Deus. Quem vai te prosperar é Deus. Não ceda, não venda o propósito que Deus tem pela tua vida. Escute o que eu vou dizer para você, que eu sei que Deus está falando com pessoa. Você não precisa de maracutaia, de jeitinho de gente, não. Você precisa acreditar que quem vai engrandecer a tua vida é Deus. Quem vai te honrar é Deus. Quem vai te prosperar é Deus. Quem vai fazer o teu nome grande é Deus. Porque através da sua vida Deus será exaltado em nome de Jesus. O problema qual é? A gente não consegue entender que existe um processo. E a gente às vezes quer burlar o processo e achar que é do nosso jeito. Vou dizer para você, toda vez que você acha que é do teu jeito, é a mesma coisa de você voltar para o fim da fila, quando você aprontava na fila da merenda. E eu tomava muito isso, irmãos. Duas coisas que eu gostava de fazer na escola: adolescente e jovem, tampa o ouvido, em nome de Jesus. Jogar bola na hora do intervalo e comer a merenda da dona Alice. Meu Deus. Ô mulherzinha abençoada para fazer comida. Só que eu chegava na fila da merenda, irmãos, só podia ser o inimigo que usava a minha vida para fazer aquilo. Porque eu descia rasgando, irmão, porque eu tinha que correr o mais rápido possível para eu chegar, comer e já correr para a quadra jogar. Só que quando eu estava na fila, eu não aguentava, eu tinha que puxar o cabelo de alguém, dar um bicudinho no outro. Aí vinha o inspetor e falava assim, ó, eu estava perto, mas tinha 2, 3 pessoas para eu já pegar a colher, para chegar para pegar a merenda, aquele risoto de frango, sagu, que tacava assim na colher, voava no pátio assim, né? Todo mundo olhando assim, que negócio grudava no cabelo das meninas. Mas quando eu estava 3, 4 pessoas, para mim chegar e pegar o prato na terra da promessa, o inspetor vinha, catava o meu braço, levava eu no final da... Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está tratando com pessoas aqui. Deus está dizendo para você, fica tranquilo, que quem prometeu não esqueceu da promessa que Ele tem sobre a tua vida. Quem prometeu te colocar em lugares que você sabe que Deus vai te colocar, não é o sistema, não é uma sorte, é Deus. Quem está soprando o nome da tua empresa não é o seu conhecimento, é Deus. É Deus que vai te honrar, é Deus que vai te prosperar, é Deus que vai fazer do teu nome ser levado a lugares que você nunca imaginou na tua vida. Descansa em Deus e confia que Deus está no controle de todas as coisas. Aí Abraão começa a conversar com Deus. Abraão diz, Deus, eu entendi. Dentro imagine a agonia de Abraão, irmão, dentro da tenda, cansado, 85 anos de idade, irmão, já não era mais um jovem, já estava pozinho da rabiola. Aí Abraão falou assim, poxa vida, lembrei, eu vou pegar o meu servo Eliezer, o Damasceno, já sei, o filho dele será o meu herdeiro, e ele será a minha promessa. Ah, Deus, agora eu entendi. Por que Abraão fala isso? Porque Abraão era de uma terra aonde o código de Hammurabi, que era escrito, acho que 300 e alguma coisa, de código de Hammurabi, que era quem ditava as leis, as regras lá, dizia que se o homem da casa não pudesse ter filho, ele ia pegar o seu escravo mais velho, e o filho do seu escravo, ele colocaria o sobrenome, e aquela herança, a herança de posteridade seria dada para aquele rapaz. Aí Abraão falou assim, já sei, vou resolver. Aí Deus olha para ele e diz assim, Abraão, eu vou falar do meu jeito, não foi assim que Deus falou não, tá? Mas eu vou falar do meu jeito, só para vocês entenderem. Abraão, você não está entendendo. Eu não transferi a promessa. Abraão, eu não errei a sua cabeça quando eu coloquei uma promessa na sua vida. Abraão, não é a sua circunstância, o momento que você está vivendo que define o que eu falei para você lá atrás. Abraão, não.
A promessa é sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma palavra para você diante do Espírito Santo de Deus. O tempo não vai derrubar a promessa que Deus tem para a tua vida. E vou dizer para você, dependa, confie e entregue toda a tua fé diante do Senhor, porque a promessa que Deus fez para você lá atrás ainda está ecoando sobre a tua vida. Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele tem para a sua vida. A Bíblia vai dizer que no versículo 5, irmãos, nós sempre cantamos aquela canção, sai da tua tenda. E a gente sempre achou o quê? Que Abraão saiu. Versículo 5. Então o levou para fora. Sabe o que aconteceu, irmãos? Não foi Abraão que saiu, não. Foi Deus que arrancou ele. Porque tem dias, irmãos, que a carne, as emoções te deixam aleijado espiritualmente. Tem dia que você não tem vontade de fazer nada. Pastor, onde já se viu o senhor está falando isso? Eu estou falando isso com propriedade, irmãos. Tem dia que a gente não tem vontade de nada. Tem dia que a gente não quer levantar da cama. Tem dia que a gente não tem esperança. A gente perde a visão das coisas. A gente acha que não vai acontecer. Tem dia que a gente está cansado, irmão. Pastor, hoje não se viu o senhor pregar isso. Estou falando a realidade, irmão. Não estou pregando outra coisa a não ser a palavra de Deus, a verdade. Nós somos seres humanos. Tem dia que nós não temos vontade de levantar. Tem dia que parece que tudo se volta. Irmão, tem dia que eu acho que o diabo coloca um outdoor, tira a fotinho 3x4 da parede lá do inferno e coloca o outdoor, para que todo diabo da face da terra e do inferno venha atrás de você. Aí sabe o que acontece, irmão? Nosso emocional vai, abate, nós abatemos, nós ficamos preocupados, nós ficamos desanimados. Aí a Bíblia vai dizer que Deus arrancou Abraão de dentro da tenda. E a tenda, irmãos, aqui entenda uma coisa: a tenda é limitador de visão. Nós estamos aqui neste lugar, eu posso olhar para tudo quanto é lado. Eu sei que atrás dessa parede existe coisas, existe mais espaço. Eu sei que aqui, se eu estou olhando para o teto, mas eu sei que através do teto, atrás do teto, tem um céu. Agora não sei como está, se está escuro, se está estrela, não sei, mas eu sei que tem um céu. Mas a minha visão de homem consegue enxergar até aqui, até ali, até lá. A tenda aqui para Abraão, olhe para cá, era limite de visão. Abraão não conseguia enxergar mais do que aquilo. E Deus arranca Abraão de dentro daquela tenda. Eu tenho uma palavra profética para dizer para você nessa noite. Deus está arrancando pessoas de tenda. Você vai começar a enxergar coisas novas. Eu vou dizer de novo para que você possa agarrar no teu coração. Deus está abrindo a tua visão espiritual para que você comece a enxergar coisas novas que Deus tem preparado para a sua vida, irmão. Ei! Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Abraão creu. Agora, quando Deus chama Abraão para fora, eu corro para encerrar. Imagine Deus arrancando Abraão. Irmãos, eu acho que foi no pescotapa. Pá! Sai, miserável. O miserável foi para minha conta. Mas, irmãos, quieto, vou entrando nessa parte aqui. Abraão sai, imagine naquele pescotapa, olhando para o alto assim. Abraão, oi! Olha para o alto. Conta as estrelas. E aí o senso de humor de Deus é lindo demais. Se é que você pode. Agora, irmãos, eu sempre, quando lia esse texto, eu achava que Abraão não conseguia contar as estrelas, porque tinha muito. Alguém aqui, como jovem, ou adolescente, ou criança, já contou a estrela? Já contou? Eu já. E minha mãe falou assim: vai dar verruga na sua mão. Depois você tem que passar o milho e jogar para trás. Aí passa. Nunca fizeram isso? Se não tiveram infância. Eu fiz muito. E não nascia verruga. Minha mãe queria me enganar. Mas a gente ficava assim, 1, 2, 3. Aí se perdia. Por quê? Tem muitas. Aí você olhava aquelas 3, falava as 3 Maria, né? Falava assim, as 3 ali. Aí se partia, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50. Puxa, perdi a conta. Eu achava, na minha cabeça, eu achava que Abraão não conseguia contar as estrelas, porque tinha muitas. Errado. Por quê, pastor? Depois anota, depois você lê na sua casa. E eu vou ler aqui, mas depois você lê na sua casa. Gênesis capítulo de número 15, versículo 12.
Deus falando com Abraão, estava no diálogo com Abraão. Abraão, sai para fora. Versículo 5, Deus disse, sai para fora, conta as estrelas. Versículo 12, está acontecendo o Street Fighter ali, irmão. Está acontecendo a treta entre Deus e Abraão. E aí Deus olha para Abraão e fala assim, no versículo 12, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Opa. Versículo 17, e sucedeu que o poço do sol, veio uma densa treva. Espera aí. Pôr do sol, tarde. Quer dizer, enquanto Deus estava falando com Abraão, não era de noite, era de dia. Aí Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, sai para fora. Olha para o sol, olha para o alto. Conta as estrelas. Irmão, contar a estrela de dia. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Deus está dizendo para mim e para você. Se Abraão olha as estrelas de noite, ele começa a contar, 1, 2, olha, eu não sei quanto tem, mas eu sei que tem bastante. Você precisa parar. Você precisa parar, olhe para cá, de acreditar só naquilo que você vê. Você precisa parar de acreditar só naquilo que você toca. Você precisa parar de acreditar somente naquilo que você entende que está favorável. Você precisa começar a acreditar. Deus estava dizendo para Abraão a seguinte, eu estou traduzindo, irmãos, no nosso dia de hoje. Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, você consegue acreditar naquilo que você não está vendo? E eu transfiro essa pergunta para você hoje. Você consegue crer naquilo que você não vê? Escute. Elias, até babei aqui, irmãos, desculpa. Graças a Deus que eu babei Covid, eu não tenho mais Covid. E não tinha nenhum irmão aqui na frente. Desculpa, irmãos, falta de respeito isso. Mas já foi, escapou. Não tinha como controlar, foi mais forte que eu. Um dia Deus disse, Elias chegou, não vai chover, não choveu, ficou 3 anos e meio. Aí Elias, quando termina os 3 anos e meio, Elias sobe no monte. Irmãos, a Bíblia diz que Elias coloca de joelho, ele coloca a cabeça entre os joelhos. E ele diz para o moço, vai ver se tem algum sinal de chuva. Você sabe a história, 1, 2, 3, 4, 5. Na 7ª vez, aquele rapaz volta desesperado, imagine, sem fôlego, cansado. O Elias era folgado mesmo. Sobe e desce o monte, sobe e desce o monte, sobe e desce o monte. 7ª vez que ele rapaz, talvez que ele chega falando em mímica. Cansado. A Bíblia diz que ele viu o moço, uma pequena nuvem do tamanho de a mão de Elias não viu. Mas Elias disse, corre avisar Acabe que vem uma grande chuva. Pastor, o que o senhor está dizendo? Vai ter muito momento na tua vida que você não vai ver nada. Vai ter muito momento na tua vida que você não vai conseguir tocar em nada. Mas o que mais importa não é aquilo que eu toco, não é aquilo que eu vejo. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, eu falo isso com muita autoridade diante do Espírito Santo de Deus. Você não precisa ver, a promessa que Deus fez sobre a tua vida ainda existe sobre a tua vida. Pastor, mas nada está acontecendo que colabore isso. Você não precisa ver, essa noite é noite de você decidir para o teu coração, você que está em casa, e declarar, eu não preciso ver, eu não preciso tocar, a minha fé me leva a acreditar que Deus ainda está no controle, e a promessa de Deus está sobre a minha vida. Se é para aplaudir, irmãos, aplaude com vontade, pelo amor de Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão creu. E eu corro para encerrar aqui. Aí Deus, versículo 7, Deus fala assim, Abraão, lembra de uma coisa, eu te tirei da terra do Egito, da terra de Ur, dos caldeus. Deus lembra do passado de Abraão só para simplesmente confirmar algo que está no futuro. Irmãos, o grande problema nosso na nossa caminhada é que a gente quer confirmação de Deus demais. Todo dia a gente quer uma confirmação. Deus, fala comigo de novo, confirma comigo. Se é o Senhor mesmo que faz aquela promessa, que pisca a luz 2 vezes, que bata a asa do anjo no meu rosto. Irmãos, Deus não precisa ficar, Deus não é papagaio, irmãos. Noé, constrói a arca. É 100 e poucos metros. Com mais, não sei, 30 e poucos metros de largura. Mas não lembro da medida, irmão. Não sei o que é. Agora fugiu essa parte teológica da minha cabeça. Mas ele constrói a arca. Aí escute e prega na Bíblia e mostra para mim aonde Deus passou de novo dizendo assim, Noé, estou passando aqui para confirmar para você não parar de fazer a arca, viu? Aonde está?
O problema nosso é que a gente quer todo dia que Deus mande um vaso marchando. Venha na cavadeira. Marchando. É isso que te digo. A gente quer isso, irmãos. É para massagear. Não, agora Deus confirmou de novo, né? Ai, meu Deus, agora eu sei que é Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O dia que Deus abriu a boca, usou a boca de um profeta, de alguém para falar com você, já está imputado no mundo espiritual. Já existe uma promessa sobre a tua vida. Qual é o meu papel? É acreditar. Meu papel é acreditar. E ponto final. Aí Abraão fala assim: Deus, me dá um sinal. Eu quero entender como que é. Se quer um sinal, Abraão? Então vamos lá, então. Vamos fazer um culto. Como assim culto? Deus fala assim: traz um cabrito, traz um bezerro, traz outro animal. Qual que é outro? Mesmo até esqueci o nome do outro animal aqui. Espera aí. Trouxe, aqui versículo número 9. Toma uma bezerra, toma uma cabra, toma um carneiro, pega uma rolinha e pega um pombinho. Vamos fazer um culto. Por que culto? Porque culto é entrega. Abraão, vamos fazer um culto, que aí eu vou explicar para você o que é. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Quando a gente vem para o culto, a gente só quer receber. Não, a gente tem que entregar. Imagine, irmãos, vamos fazer um negócio só para a gente entender. Imagine se a tua maior bênção, o teu maior milagre dependesse deste culto de hoje, se Deus recebeu. Você teria a bênção? Você teria a resposta? Fica para você. Deus disse: pega esses animais, rasga esses animais no meio, degola as pombinhas, porque nós vamos fazer um culto e eu vou fazer uma aliança com você, Abraão. Olha só para a gente entender, a gente já vai encerrar, senão a polícia vai vir prender nós aqui. Vocês vão tudo comigo para a delegacia. E eu não vou sozinho. Tem um advogado aqui, tem mais advogado aí? Tem um aqui na frente já. Tranquilo, irmão. Fica na porta lá, Marcelo. Senhor Jesus, segura a hora, só para mim terminar essa palavra. Olha só, olha a cena. Deus disse: sacrifica os animais. Cutelo. Abraão era bom de cutelo, né? Andava o cutelo e atacava o cutelo no filho dele. Abraão era bom de cutelo. Cata o cutelo, tacava o cutelo aqui do animal. Puf. Sem tirar o cutelo, porque podia só dar uma cutelada no negócio. Tacava aqui, ó, rasgava no meio. Rasgava o animal. Uma parte ficava de um lado e a outra parte ficava do outro. Preste atenção nisso que eu já vou correr para encerrar. Falei isso 10 vezes, eu não vou. Tem mais um pouco ainda para falar, mas já vai acabar. Aí Deus disse: nós vamos fazer uma aliança, Abraão. E como que era essa aliança? Essa aliança era feita, eu já preguei uma outra mensagem isso, que deu, mas a gente vai falar de novo. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, ouve agora. Ouve de novo e ouve agora pela primeira vez. Acho que é isso aí. Mas é isso aí. Deu um nó na minha cabeça agora. É isso mesmo. Quem já ouviu, ouve de novo. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Beleza. Como que era feita essa aliança? 2 homens. Líderes. Homens respeitados. Eles iam fazer uma aliança. Imagine que eu e o Venâncio, nós vamos fazer uma aliança. Eles traziam um animal. Eles abriam o animal. Derrubavam o sangue do animal no chão. Uma parte do animal ficava de um lado e a outra parte do animal ficava do outro. Arrancava-se a sandália dos pés. Se colocava na mesma posição os 2 homens. E aí o primeiro passava no sangue, descalço. Ia. Aí ele voltava. Quando ele terminava com os pés sujos de sangue, ele olhava para quem ele fez aliança e disse: se eu quebrar a aliança contigo, que seja feito da minha vida, como foi feito desses animais. Aí ele vinha da mesma forma, arrancava a sandália, ele passava e ele voltava. Quando ele passava de um lado e voltava do mesmo lado, ele olhava para mim e dizia a mesma coisa: se eu quebrar a aliança contigo, que seja feito comigo, como foi feito com esses animais. Aí Deus chama Abraão. Fala: Abraão, nós vamos fazer uma aliança. Essa aliança é minha e sua, Abraão. Agora pensa comigo, irmãos. Deus se manifestando. Agora o versículo 12 vai dizer que quando começou a cair o sol, no pôr do sol, a Bíblia vai dizer que Deus permitiu um sono profundo em Abraão. Abraão caiu. Sono. A mesma unção que foi lá no tal de Adão, a mesma unção que caiu em Abraão ali. Abraão desmaiou, irmãos, pacotou no sono. Olhe para cá.
Aí Deus começa a fazer para Abraão, mesmo dormindo, Deus começa a fazer algumas promessas. Guarda isso, pega isso para ver se isso não é familiar, se já ouviu isso daí. Deus diz assim no versículo 13: então disse a Abraão: saibais de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Olha que interessante. E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. De quem Deus estava falando? O povo de Israel não ficou na terra alheia, no Egito, 400 anos de escravidão? Aí o versículo número 14 diz assim: mas também julgarei a nação a qual a eles servirem. O que aconteceu com as 10 pragas? O peso de Deus sobre aquele povo. Aí vai dizer mais: e depois sairá com grande riqueza. Irmãos, a Bíblia diz que quando veio a 10ª praga, os caras jogavam ouro, prata, pertences, para que aquele povo fosse embora. E a Bíblia diz que eles saíram ricos daquele lugar. Versículo de número 15: e irás em paz, e falando para Abraão que na sua velhice você será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá. Guarda só isso aqui, você não guardou nada, guarda isso aqui. Deus disse: Abraão está dormindo, e Deus está falando assim: eu estou fazendo a promessa, e a sua 4ª geração, Abraão, vai voltar para cá. Escute isso. Sabe aonde Abraão estava? Diante de Deus, irmão. Se você não dá glória a Deus agora, esse microfone vai voar na sua cabeça, em nome de Jesus. Mas vai doer. Vai doer, mas não tem problema. Você vai, acertou nenhum, todo mundo fica esperto depois, né? A gente gosta de ver um meio que se estrepar, para depois a gente falar: opa, o negócio é sério mesmo. Irmãos, Deus estava fazendo uma aliança com Abraão. E sabe qual era o lugar que Abraão estava? Deus estava dizendo: a sua 4ª geração vai voltar para cá, seu Abraão. Sabe aonde Abraão estava fazendo aquela aliança com Deus? Que mais para frente foi chamada de, acho que se eu não me engano, você já ouviu falar de terra de Canaã, terra da promessa. Deus estava dizendo a Abraão: vai acontecer. Abraão dormindo, irmão, estava lá babando de sono, mas Deus estava dizendo: tem isso para acontecer, tem isso para acontecer, misericórdia, esse relógio, e tem isso para acontecer, e vai isso para acontecer, e a sua 4ª geração vai voltar para cá. Aí o versículo 17 diz que o Senhor se manifesta no meio daquela aliança, daqueles animais partidos no meio, com 2 elementos da natureza. Qual? Eu vou ler para você o versículo 17. Houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo. Deus se manifestou através de fogo e de fumaça entre aqueles animais, se representando a parte de Deus da aliança. E Abraão dormindo. Por quê? Porque um capítulo depois, um pouquinho mais para frente, se Abraão tivesse acordado e passado aos pés, pisado no sangue, Abraão estava da parte dele dizendo, e sabe o que ia acontecer? No capítulo depois, Abraão mente. E Abraão, por ter mentido, ele teria quebrado uma aliança com Deus. Sabe o que ia acontecer? Deus tinha que matar ele. Deus disse: Abraão, dorme aí. Porque você, Abraão, não vai ser fiel sempre. Você é meu amigo, mas você não vai ser fiel sempre. Mas eu sempre serei fiel com você. Irmãos, eu entendi o poder da aliança de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ainda mais depois que eu li isso. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele sabia quem eu era, Ele sabia meus limites, Ele sabia que eu era pecador, mas mesmo assim Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário. A aliança foi feita na cruz do Calvário. E vou dizer uma coisa para você: Deus nunca vai pedir algo a mais daquilo que você pode fazer dentro da aliança. E sabe como que faz? Então a parte de Abraão foi fácil, né, Deus? Não, eu vou explicar para você. Versículo 11. Qual que era a parte de Abraão nessa aliança? Espantar as aves rapinas que queria sentar na aliança. Vaza. Porque é assim que o diabo faz todos os dias da nossa vida. Escute, todos os dias ele tenta sentar na nossa aliança para fazer a gente quebrar a aliança que nós temos com Cristo Jesus. Aí Deus passa com forno de fumaça e com tocha de fumaça aí. Irmãos, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Quem está em casa fala assim: misericórdia, o pastor está pregando um velório hoje. Forno de fumaça aí. Deus passando. Aí, irmãos, o tempo vai passando. Se coloca em pé. O tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E aí o que a gente acha? Olha para cá. A gente acha o quê? Deus fez tudo isso, fez esse reboliço, já sei. Deus enviou, foi aí que aconteceu de Sara ficar grávida, do negócio acontecer. Não, passou mais 15 anos.
Passou mais quanto? 15 anos. Aí Deus disse para Abraão: Abraão, a sua quarta geração, fala comigo, quarta geração. A gente sabe como que é a história, né? Abraão teve Isaac, primeira geração. Isaac teve 2 filhos. Um deles foi Jacó, segunda geração. Jacó tem uma pancada de filho. Teve muito filho. Mas tinha um deles chamado José. Terceira. Aí José foi para o Egito. E a descendência foi aumentando, já pregamos sobre isso. Chegaram depois 70 e se tornaram milhões de pessoas, aonde concluiu a quarta. Aí Deus chama o Moisésinho, que nós falamos agora há pouco. Moisés, liberta meu povo. 1 praga, 2 pragas, 10 pragas, 9 pragas. Faraó resistindo. 10ª praga. Os primogênitos morreram. A quarta geração sai peregrinando. Jogou tudo. Os caras jogaram ouro, prata e vaza daqui. Moisés, pega a sua turma e vaza, vai embora. Dizia Faraó, vai embora, leva eles embora, nós não queremos mais vocês aqui. E aí eles precisam sair para uma peregrinação. Escute isso e guarde isso, você não dá glória a Deus agora que vai voar o microfone. Como que Deus se manifestou? Passando naquela aliança. Como fumaça e? Como fogo e? Aí no deserto, irmãos, é diferente daqui. De dia, solzão estralando. De noite, vira. Há um frio muito grande. Aí, se eu não me engano, na minha Bíblia está escrito que quando eles estavam de dia, em cima deles tinha uma coluna de... Aí de noite ficava frio e eles precisavam se aquecer. Em cima deles tinha uma coluna de... Era Deus falando assim, ó, eu fiz uma aliança. E a aliança que eu faço, eu não quebro ela. Escute, irmãos, Deus disse para eles, a quarta geração vai pisar aqui. E quando aquela geração entrou na terra da promessa, a Bíblia diz que cessou a nuvem de fumaça e a coluna de fogo. Era Deus dizendo, o que eu prometo, eu sou fiel para cumprir até concluir a promessa. Eu preciso, irmãos, eu tinha mais coisas para pregar, mas não dá tempo. Eu estou estourei meu limite, estourei meu tempo. Eu poderia resumir essa pregação. Que 55 minutos. Eu poderia resumir em 3 palavras. Em 3 palavras. Eu poderia, ao invés de falar tudo isso, eu poderia falar 3 palavras que resumem essa pregação. Qual, pastor? Deus é fiel. E eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo de Deus manda dizer para pessoas, você tinha parado de acreditar na promessa que Deus tinha para a tua vida. A promessa não foi transferida de cabeça, ela continua ainda sobre a sua vida. Eu vou dizer de novo isso. O que Deus soprou no teu ouvido não foi a sua emoção, não foi um arrepio que você sentiu, não foi a emoção. Deus está dizendo, o que eu prometi para você, eu ainda continuo sendo fiel para cumprir. Pastor, mas o tempo está passando. Deus não precisa do tempo, Deus precisa que você acredite. E essa noite é a noite de você crer na promessa que Deus tem sobre a tua vida.